17, os nossos versículos serão do 11 ao 19, a cura dos 10 leprosos, é o subtítulo aqui na minha Bíblia. E aí nós vamos continuar nos manter para continuarmos a ouvir a voz do Senhor que está falando ao nosso coração. Creio que a manifestação da presença de Deus está agindo, interagindo no seu coração, fazendo coisas inimagináveis. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos surpreende, o Deus que nos abençoa, o Deus que fala, comunica com o seu povo, o Deus que vai ao encontro de todos aqueles que Ele ama. Então você possa ter certeza, foi Jesus Cristo que veio até você. Foi Jesus que se manifestou para transformar o seu ser. Preste bem atenção. Você não pode sair daqui sem a salvação. Você não pode voltar. Você não pode ir, entendeu, para o seu lar, para a sua casa, sem antes ter convicção disso. Então, até chegar o momento do Filho do Homem ser pendurado no madeiro, ele continuava a transformar vidas. É o que está havendo conosco aqui nesse momento. Isso é fantástico. Isso é fabuloso. É o que está havendo neste momento. Ok. Dentro do tempo presente, aqui esclarecido pelas Escrituras, Jesus ele estava em viagem. Ele está saindo de um ponto de outro, a sua rota é precisa, ela continua sendo a mesma. A narrativa bíblica nos informa, nos dando o seguinte trajeto do Senhor. Ele estava agora entrando em uma estrada perigosa, porque um grupo ali de judeus, nessa direção, nesse lugar que Jesus estava indo, eles não eram bem vistos. Lembrando você que havia uma controvérsia entre os samaritanos e os judeus. Eles não se davam bem, eles viviam em regiões separadas. Então Jesus ele estava indo em uma rota diferente. Então ele poderia até ser saqueado ali por ladrões, pessoas perversas que passavam ali. Mas toda essa trajetória de Jesus, toda essa caminhada, ela já estava prevista. Ela terminaria lá em Jerusalém, onde que ele seria crucificado. Jesus ele ficou aos derredores ali, de toda a região de Jerusalém. Ele deixou para chegar lá por último. Ele começa ali em toda aquela região isolada de Samaria, Judéia, Galiléia, Zebulon, Naphtali. Então assim, as pessoas elas almejam, elas alçam assim, as grandes metrópoles, não é isso? Jesus ele nos mostra o oposto. Então são essas pessoas que estão acompanhando Jesus aqui, os seus discípulos. Por que eu te falo isso? Se você voltar um pouquinho aqui no capítulo 9, no contexto do que está acontecendo aqui agora nessa página, no capítulo 9, versículos 51 ao 53, a Bíblia ela nos apresenta o seguinte aqui no Evangelho de Lucas. Capítulo 9, versículos 51 e 53. Quando Jesus se completava os dias para que fosse levado aos céus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. A porta de Jesus seria ali. E enviou alguns mensageiros à sua frente, esses foram. E entraram no povoado samaritano para lhe preparar a pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Você sabe o contexto, aqui está o apóstolo amor João, e com Pedro pergunta o seguinte para Jesus: por que a gente não pede fogo do céu e elimina essas pessoas que não querem receber o Senhor, como Elias fez na época de Baal, os seus profetas? E a resposta de Jesus é, parafraseando aquele texto, o seguinte: eu não vim para condenar as almas
das pessoas, mas eu vim para salvá-las. Porque condenados nós já estamos, e por justa causa, por causa dos nossos pecados. Então ele veio para nos resgatar. E talvez nós ficamos assombrados, assim como os samaritanos que não receberam Jesus. Ele teve que fazer uma rota diferente, mas não é assim com a maioria das pessoas, porque se fosse fácil, o evangelho precisava ser pregado. Então, quando as pessoas também não recebem Jesus, não querem estar com ele, como também o seu próprio povo. Você sabe, Jesus ele encontra a mulher samaritana, ela é o gatilho para ele poder entrar em Samaria depois de toda aquela história fantástica à beira do Poço de Jacó. Não só a mulher se converte, mas também todos que ouviram a mensagem, como você pode neste momento. Por que eu estou dizendo isso e falando a respeito desse contexto? Porque é sempre assim, Jesus ele usa essa figura dos samaritanos, que depois ali do cativeiro babilônico, ficou assim uma imagem muito significativa para os judeus. Mas o interesse de Jesus é salvar a todos. Então Jesus ele veio para purificar a nossa vida e ele é o nosso socorro. Jesus veio para purificar a nossa vida. Ele é o nosso socorro em tempo presente. Se Jesus veio para purificar a sua vida, então chegou o momento de você pedir a Ele socorro. Jesus veio para purificar a nossa vida, então peça a Ele socorro. Ele é quem pode socorrer dentro dessa situação que eu aqui já introduzi através do sermão, para que você possa ouvir essa mensagem, que vai fazer a diferença na sua vida. Versículos do 11 ao 14. Aconteceu que, indo para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Entrando ao povoado, 10 leprosos saíram ao encontro e pararam de longe, gritando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que o viu, eles lhes disseram: e mostrar aos sacerdotes o que aconteceu, que enquanto iam, ficavam purificados. A situação é a seguinte: a lepra é um assunto muito comum na Bíblia. A lepra poderia ser consequência de pecado, mas nem sempre. Lembrando o caso de Geazi e Eliseu e a cura de Naamã. A lepra que era de Naamã foi para Geazi pelo fato que ele desobedeceu, como também aconteceu em Miriam, e como também é um vírus transmissível. Então, alguém poderia pegar a lepra e a sentença de morte já estava declarada. Por quê? Conhecida hoje como hanseníase, segundo o que nós sabemos hoje, tem a prevenção precoce. Você fica ali com o vírus, mas ele fica inativo. Até então, ele não tem cura. O que acontece com a lepra é que torna as pessoas um cadáver vivo. Ela vai putrificando todo o corpo da pessoa, a ponto dela ficar insensível, como também a sua pele vai se tornando ali uma carniça viva. Nem as vestes de um leproso eram para ser aproveitadas. Aqui que a Bíblia chama de trapo de imundície. E é um exemplo para clarear sobre o pecado na vida das pessoas, sobre o que é o pecado na nossa vida, que é uma sentença de morte e nos leva à condenação. Então Jesus passando por ali de alguma maneira, de alguma forma, percebam para vocês verem, e parece que a coisa é simples, mas não é muito profunda. Isso é muito apaixonante, porque de alguma maneira o Evangelho chegou a essas pessoas. De alguma forma alguém levou essa notícia dizendo quem Jesus era e o que ele poderia fazer. Porque uma das facetas do ministério messiânico é que ele poderia curar os enfermos e purificar os leprosos. E o que acontece? Eles gritam por Jesus, de longe. Porque o leproso, ele tinha que estar em um local isolado, uma cidade isolada. Lembrando, se ele fosse pego em meio à sociedade sã, ele poderia ser apedrejado. Então ele grita de longe. Se ele passasse numa cidade, a pessoa sabia, ele já tinha que passar gritando que é leproso, para todo mundo abrir rapidamente e ir embora.
para ele não ser apedrejado conforme a lei dava vazão, porque é isso que o pecado produz, e é isso que a lei aponta, e somos dignos de morte. Então, eles gritaram por Jesus, e o que Jesus fez? Simplesmente falou: vai até o sacerdote e apresenta lá a oferta de Moisés. Vai até o sacerdote e se apresenta. Por que isso é assim diferente? Porque Jesus simplesmente ele falou, e na medida que ele falou, eles foram sendo purificados. Quer dizer, ele deu o comando, ele deu a ordem, e Jesus foi com um diagnóstico certo. Seria como alguém com câncer, de repente Jesus curasse essa pessoa. Isso é instantâneo. De fato, é o Deus de maravilha operando em meio à humanidade e às suas enfermidades. O que nós entendemos é que Jesus ele tem compaixão de qualquer pessoa. Eles gritaram aqui: Jesus, mestre. O que eles estão aqui mostrando? Que de fato ele tinha seguidores, ele era uma pessoa que tinha autoridade de ensinar, e ele ensinava de maneira diferente. Ele não só tinha poder diante das enfermidades para purificar leprosos também, como ele tinha poder para dar ordens à natureza e ensinar. Então aqui está o mestre que delibera essa palavra poderosa, e instantaneamente eles continuam andando e sendo purificados. Sim, é fato. Eles foram purificados instantaneamente. Eles foram transformados, voltaram à condição de antes de serem infectados. Então, quando Jesus deliberar uma palavra sobre a sua vida, se algo está acontecendo agora, você pode ter certeza. As coisas cooperam em seu favor. Não importa qual é o grau da situação. Isso para Jesus não é impossível. Então, assim, o que Jesus está dizendo é: voltem para, entendeu? A religião judaica. Vai para lá. De repente vocês são judaicos, vocês estão agora reintegrados lá no templo. Vocês podem voltar à normalidade. Jesus está dizendo para eles: ó, vocês podem ir para a família de vocês, para o ciclo de convivência, voltar a estar com os amigos, com os filhos, com os parentes, quem sabe reatar o casamento, pessoas que estavam separadas ali, porque é isso que o pecado produz. Nos separa de Deus e nos separa de uns aos outros, porque eles gritam Jesus de longe. E é assim que o pecado faz, nos deixa distante de Deus. Vocês estão entendendo? O pecado nos separa das pessoas, eles estão isolados da sociedade. Mas o que é aquilo? Mas onde que Jesus se adiantou? Simples, eles ouviram a mensagem. Ouvir a mensagem prova que Deus está interessado em mudar condições, em mudar vidas, em transformar pessoas. Então é isso que está havendo. Jesus está purificando essas vidas. Mas preste bem atenção. Mas eles são como a grande maioria. Eles receberam o comando e eles estavam distantes de Jesus, mas para longe eles foram. O que nós podemos pressupor que aqui não teve ninguém que dissesse: não, mas antes, Senhor, obrigado. Porque o texto aqui nos diz que Jesus os mandou ir, mas o texto não nos fala que eles tinham que ir, pronto, acabou, essa é a ordem. Eles não poderiam voltar esses 10 e falar assim: Senhor, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, o Senhor socorreu. Eles gritaram por Jesus e Jesus ouviu o grito de clamor deles. E eu quero te dizer também o seguinte: não segue seu caminho sem antes ir até Jesus, porque Ele veio até você, Ele veio até nós. Por que também você precisa entender isso e guardar? Eles eram leprosos, como eu aqui disse. A lepra, ela exemplifica o pecado, ela ilustra bem o pecado. Por isso que o termo sempre é usado: purificação, nunca cura. Mas eles foram curados. Então aquela
barreira de distância de Jesus e do grupo que, se de repente eles tivessem, aqui são leprosos e tal, e eles tinham que passar correndo, ou eles esperar eles passarem, foi quebrado. Você está entendendo? É isso que está acontecendo. Aquilo que era uma fronteira entre eles e Jesus rompeu com isso. Eles poderiam ir até Jesus agora. Eles já não eram mais leprosos. Então, assim, eles iam lá para o templo. Quem sabe eles iam voltar para a família, eles iam ver os amigos, eles iam, quem sabe, recuperar o emprego perdido. São coisas que acontecem, pode acontecer com você comigo. Mas é toda a barreira que Jesus quebrou, ele rompeu com ela, com o poder da sua palavra. Eles tinham tudo para chegar até diante do Mestre, dobrar-se ali os seus joelhos, adorar ao Senhor em forma de gratidão, mas eles não fizeram, eles foram pela sombra. Jesus veio para purificar a nossa vida, para glorificarmos a Deus. Jesus veio para purificar a sua vida, o seu coração, para que você pudesse estar diante de Deus e glorificá-lo. Talvez você está sentindo o sabão do lavandeiro, não só mudar os seus lábios, mudar o seu coração. Se você está sentindo as minhas vestes, que significa você diante de Deus, tudo aquilo que me causa vergonha diante de Deus, assim, o sangue de Cristo está acabando com tudo isso. Glorifica ao Senhor, meu irmão. Glorifica ao Senhor, minha irmã. Faz brotar aí um cântico de adoração no seu lar. Agora, versículos do 15 ao 16. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Este era samaritano. Preste atenção, está aqui novamente a figura enigmática dos samaritanos. Eu quero que você entenda o seguinte também: os judeus, eles iam voltar lá para o templo. Provavelmente esse samaritano ele ia voltar para a cidade dele, tinha os seus deuses lá no monte, ele poderia voltar para lá, mas ele decide fazer o inverso. Ele vai cumprir a ordem de Jesus, mas não antes de ir até o Senhor. Esse mesmo samaritano que estava ali entre os 10 leprosos, que gritou a Jesus por socorro, não é? Socorre, Senhor, purifica aqui o meu coração. De repente, o seu coração, ele está bramando aqui nessa noite. Não, Senhor, essa é a minha causa, me ajuda. Esse mesmo samaritano, ele vai até Jesus e a entonação vai além do decideres. Ele vai até Jesus glorificando a Deus, em quê? Em voz alta. Esse mesmo samaritano que grita para pedir ajuda, mas também esse mesmo samaritano que não se intimida, que não cerra os seus lábios, que não esconde a sua voz, que não recua com o anseio do seu coração. É aquele que chega diante de Jesus em voz alta, glorificando a Deus, agradecendo a Jesus. Quer dizer, um samaritano, ele entendeu a mensagem. Como eu que disse, o caso da mulher samaritana, ela não sabia, ela entendia da mensagem, mas ela precisava ter clareza sobre a questão. Ela fala dos montes, como eu falei, lá eles adoravam deuses pagãos. Fora a questão deles serem miscigenados com outros povos, esse era o problema entre eles e os judeus, porque os judeus adoravam em Jerusalém e a promessa vinha de lá. Mas eles tinham lá o povo de Jacó e entendiam também que aquilo que vier de Jerusalém nos alcançaria. E aí Jesus falou: se eu falo contigo, ele está falando com você, é ele que falou com esse samaritano que foi purificado. Que coisa fantástica! Aí Jesus fala: não tinha 10, né? Cadê eles? Para onde foram os 9? Só voltou esse que era samaritano. Só voltou esse aqui fora da curva. Que você possa ser essa pessoa que vai até Jesus primeiro. Que você possa ser essa pessoa que se rende até Jesus primeiro. Que você possa sim ser esse adorador, essa adoradora, esse servo, essa serva que volta, vai até
glorifica a Deus e exalta o Senhor. É aquilo que nós falamos, não, o sentimento é de gratidão. De gratidão. Os judeus, eles estavam assim, né, em outro bolo, em outro patamar, bolo da promessa, não é? Não é verdade? Mas quando nós vemos o que o pecado produz, tinha um samaritano aqui no meio de judeus. Para vocês perceberem e entenderem que o pecado não faz classificação de ninguém. Todos estavam o quê? No mesmo lugar, lá no meio de um samaritano. Onde é que havia problema nisso agora? Todos estavam com a mesma sentença. E assim, nós somos cheios de intrigas, de problemas, né? Tanta coisa nos divide, tanta coisa nos separa, né? Claro, abre aspas, fecha aspas, o cristianismo separa por causa da verdade, mas há outros fatores que nos levam a nos separar uns aos outros. Mas aí, quando o cristianismo nos mostra que estamos no mesmo patamar, somos pecadores, pastor, mas eu sou regenerado, mas continua sendo pecador, carece da graça de Cristo, de purificar a sua vida todos os dias até tocar. Pastor, mas eu sou pecador e eu entreguei a minha vida para Jesus, então esse é o seu momento, volta, vai para Ele, se rende aos pés dele, como esse samaritano fez, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento de vir fora da cruz, fazer a diferença entre tantos. Que aí recebem a bênção, saem do cativeiro e não voltam para dizer obrigado. A ingratidão, irmãos, é um dos maiores problemas da dureza do nosso coração. E o que está vendo? O que você precisa continuar a entender? É que assim como acontece com todos os redimidos, quando Jesus salva, não há diferença entre judeu, bárbaro, cifra, homem livre, escravo, mulher, homens, jovens, velhos ou adultos, 8 ou 80. O pecado também é da mesma forma, condiciona cada um na mesma situação. A salvação de Jesus, aquilo que Ele faz através da sua palavra, condiciona todos nós também na mesma situação. Como vai ser a sua adoração aqui hoje? De longe? Tímida? Falando baixo? Eu digo assim, o sentido com medo, receosa com alguma coisa, e agora? O que as pessoas podem pensar? Ou realmente você vai levantar o som do adorador? Você vai levantar a voz da adoradora e romper com as barreiras e aproveitar que Jesus fez essa ponte, esse caminho para você ir até Ele? Adore o Senhor. Seja uma pessoa grata. Tenha um espírito quebrantado. Porque a palavra transforma o nosso coração. Versículos do 17 a 19. Então Jesus perguntou: não foram 10 purificados, os outros 9, onde estão? Assim, ele sabia onde eles estavam, né? Ele mesmo deu destino para eles, mas ele quis abrir um precedente para ouvir dos que estavam com ele ali, é provável, né? A situação do samaritano lá. Esse voltou nem pedir. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então Jesus ele veio para purificar a nossa vida e nos salvar. Jesus veio para purificar a nossa vida e nos salvar. Jesus está dizendo: então, cadê os outros? É interessante, irmãos, que vou te dizer uma coisa. Toma cuidado com o stand-by. Toma cuidado com o modo avião. Toma cuidado com, de fato, a palavra é comodismo. Fica assim, sempre atento com a questão do protocolo, conjunto de regras. Porque, às vezes as pessoas elas não obedecem a Jesus porque, assim, elas se sentem empregados mal pagos.
Essa é a definição. Por quê? Você obedece seu patrão porque ele se chama empregatismo. Ele tem algo no final do mês que vai suprir as suas necessidades. Nem sempre é porque é uma questão de amizade, serviço pesado, tudo. Mas por quê? Às vezes os nossos filhos eles não nos obedecem porque nós somos pais, mas eles sabem que eles vão perder privilégios. E aí o que está acontecendo? Jesus ele está diante de um cidadão que não pediu nada. Ele voltou, porque ele falou assim: levanta, a tua fé te salvou. O termo salvação é um samaritano se tornou filho de Deus, e judeu não. Um estrangeiro, é o que Jesus falou: outros virão, sentarão até conosco lá na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do reino serão expulsos, porque a obra deles não foi completa como a desse rapaz. Quando você entende que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, há coisas que você vai fazer que Deus não pede, que Jesus não manda. É igual adorar. Às vezes a gente nos sente o quê? Pressionados até nesses momentos, assim, por causa de que tem alguém ali, ó, adora, ó, a música e tal. Não tem momento assim que você se sente pressionado, ó, a palavra, tudo. Mas quando você está ali, realmente no fervor, quando você é uma pessoa que adora o Senhor com entusiasmo, você está preocupado com o lugar, com outras pessoas, com assim, os problemas dessa dimensão, porque você está sendo impactada a viver, vivenciar algo que Jesus fez na sua vida. Aí o que Jesus falou? A tua fé te curou, rapaz, vai embaixo com os outros. Não, ele falou: a tua fé te salvou. Foi o que ele falou para a mulher do fluxo de sangue: filha anônima. O que sabia que ela tinha perdido tudo, tentando resolver um problema que assolaram seu filho aos 14 anos, só isso que ele sabe. Mas quando ela topa com Jesus, Jesus a expõe. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. A obra foi completa. A obra foi completa. É o que ele está dizendo: ó, a tua fé te salvou. Está saindo daqui um filho de Deus totalmente regenerado, condicionado a um adorador. Você pode viver isso também. O que vale ser simplesmente curado? Ter só uma enfermidade física resolvida, psicológica, emocional? Quem sabe ter só os problemas materiais resolvidos, intriga da família agora acabada, relacionamento entre amigos ali que estavam rompidos, sim, agora atados, voltar a ter as práticas religiosas como o judaísmo, agora ter o cristianismo, né? De repente, o que vale ser isso se a obra não está completa? Se Jesus quer te dispensar como um filho dele, como uma filha dele, a obra se concretiza assim. Muito mais do que voltarmos para o templo, muito mais do que voltarmos para casa, muito mais do que cumprirmos com a lei, é saber que Jesus, para onde ele iria lá, ele ia para o céu. O que aconteceu? Falando no contexto, brotou o desejo do coração dele e ele quer levar você para lá. Ele quer que você esteja lá. Ele quer que essa jornada comece aqui. Jesus tomou sobre ele a nossa vergonha. Não é? Esse era o nosso estado, deteriorando. Quem sabe, né, no futuro aí mais na frente as pessoas possam descobrir a cura da rancenice, até então descobrir, curar mesmo. Ou a cura da AIDS, do câncer, entre outras doenças, não é? Que assolam o ser humano e não tem cura até hoje. Mas e o pecado? Onde que você, onde que nós vamos encontrar a cura? Quem vai ser o ser humano que vai chegar, de repente, para mim, para você dizer: ó, pecador, eu tenho a cura para o pecado. A ciência dos vivos. O psicólogo descobriu. O psiquiatra encontrou. A pessoa cultural, o artista, o líder religioso, eclesiástico, o rei, a rainha, entendeu? A figura emblemática do cristianismo. Quem vai chegar com essa resposta?
de repente você precisa nessa noite. Ninguém, só Jesus. Só Jesus, Ele quer dispensar você em paz. Levanta-te, vai, profeta. Resolver a crise do seu coração. Resolver a agonia da sua alma. Jesus quer nos levar sãos e salvos, redimidos, até para o lugar que Ele é a cruz. Foi lá que Ele pagou todos os nossos pecados. Não é? Inclusive aqui, consequências, doença, entre outras coisas, porque sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus que sabe o seu coração, Jesus que estanca a sua ferida, é Jesus que te cura qualquer enfermidade. Volta a derramar, derrame a sua vida em adoração aos pés do Senhor Jesus, como símbolo de gratidão. Porque se de fato essa palavra que produziu isso, a alegria que você está sentindo, ela não pode ser contida. Ela precisa ser